Fala galera miçangueira, aqui quem fala é o professor Rafael Diniz, do canal Humanizagem, o seu professor de Ciências Humanas. Bom galerinha, hoje nós iremos falar sobre uma das séries mais famosas, uma série de comédia mais famosas de todos os tempos. Isso mesmo, a gente vai falar sobre a Turma do Chaves, essa série que encantou gerações, continua encantando gerações. E nós iremos entender o fundo filosófico por trás do personagem Chaves. Esse personagem do nosso maravilhoso Roberto Gomes Bolanhos. Bom, para quem não conhece, eu acho difícil alguém não conhecer o personagem Chaves, mas ele é um personagem que mora dentro de um barril em uma vila, uma pequena vila no México. E esse personagem, ele é órfão, ele não tem pai nem mãe, certo? Não existem notícias sobre quem eram o pai e a mãe do Chaves, e ele é rejeitado por muitas pessoas dentro da vila, ele é muito maltratado pelas pessoas na vila, mas ainda assim é o único personagem que tem a coragem de falar a verdade. Né? Ele é extremamente sincero, ele é extremamente transparente e ele fala tudo o que vem à cabeça, não importa quem seja a pessoa, desde as pessoas mais ricas às pessoas mais pobres, né? Desde a Dona Florinda, que é a personagem mais rica ali da vila, né? Junto ali com o seu Barriga, ele também fala todas as verdades, tudo que vem à cabeça ao seu Barriga, que é o dono da vila, quanto também fala as mesmas coisas para Chiquinha e para o seu Madruga. Então, ele é um personagem muito verdadeiro, muito real, né? E ele representa muito bem quem foi um personagem filosófico muito, mas muito importante. Um filósofo histórico, pós-socrático, muito importante, que foi o filósofo Diógenes de Sinope. Bom, Diógenes de Sinope, ele é o pai da escola cínica na Grécia Antiga e Diógenes, ele morava dentro de um barril também, certo? O Roberto Gomes Bolanhos muito provavelmente se inspirou, não é? Muito embora nunca tenha dito com todas as palavras, mas a inspiração é muito clara, tanto na forma com que o Chaves vive, tanto no próprio comportamento do pequeno Chaves, do nosso amado Chaves. Mas vamos entender primeiro quem foi Diógenes, né? Diógenes, ele era discípulo de Antístenes, e Antístenes, por sua vez, era discípulo de Sócrates, certo? E Diógenes, ele sem dúvidas foi um dos filósofos mais caricatos de todos os tempos. Porque Diógenes, ele falava a verdade desde as pessoas mais ricas às pessoas mais pobres, assim como Chaves. Uma certa vez, tem algumas histórias muito engraçadas do Diógenes, como por exemplo, quando Alexandre o Grande, né? Alexandre o Grande havia dominado toda a Grécia Antiga, toda a região da Hélade, e Alexandre, uma certa vez, sabendo da fama de Diógenes, aquele homem que tinha uma filosofia prática, né, que seus pensamentos eram inspirados em Sócrates, e ele foi lá para conhecer Diógenes. E Diógenes estava nu, tomando sol, seu banho de sol, e o Alexandre o Grande pergunta para Diógenes o que ele precisava, o que ele disse, mais ou menos com essas palavras: Diógenes, qualquer coisa que você precisar, eu posso te dar, eu posso te fornecer. E Diógenes, olhando para Alexandre, né, e Alexandre estava fazendo sombra, né, projetando uma sombra sobre Diógenes, e Diógenes vai falar assim: que bom que você pode fazer qualquer coisa que eu pedir, então saia da frente do meu sol, eu quero tomar meu banho de sol. Um outro episódio muito engraçado e muito interessante da vida de Diógenes
é quando ele vai enfrentar Platão, né? Platão, o discípulo mais famoso de Sócrates, né? E Diógenes vai lá para enfrentar o cara. Por quê? Platão tinha um conceito muito simplista do que era o homem físico, certo? Ele dizia, certo? O conceito de Platão era de que o homem, o ser homem, nada mais era do que um bípede sem penas, né? Um bípede sem penas. E Diógenes acha isso muito engraçado, vai até a famosíssima e riquíssima academia de Platão, depena uma galinha, um frango, e joga a galinha no meio dos alunos de Platão, no meio da aula, e diz: olha aí, Platão, teu homem, eis aí o teu homem, né? Então, Diógenes era esse cara muito inusitado, muito interessante, com uma filosofia muito prática, certo? Uma filosofia muito prática. E a filosofia que ele pregava, certo, do cinismo, essa filosofia tem a palavra cinismo, né, cínico, tem origem na palavra quinós, a palavra grega quinós, que significa cachorro, por conta do próprio modo de vida que o Diógenes tinha. Ele vivia exatamente como um cachorro, né? Ele andava pelado, tinha uma coisa muito interessante, que ele andava com uma lanterna, né? Uma espécie de lampiãozinho de dia, né? E procurando pessoas boas, né? As pessoas pensam: rapaz, por que tu tá com esse negócio aceso durante o dia? Senão que eu tô procurando homens justos e honestos aqui. Então, ele era esse cara que falava o que dava na telha, né? Era o bom miçangueiro raiz, né? Então, vamos lá. Então, o cinismo, meus amores, ele tem um desprendimento completo em relação às convenções sociais, certo? Ele não aceitava essas convenções da polis grega, do mundo, né? Do mundo grego. Ele também desprezava a moral vigente e, nesse sentido, o cinismo é uma filosofia da ação, certo? Ela é uma filosofia prática e não puramente teórica. Por isso Diógenes, ele satirizava tanto Platão, né? Infelizmente não sobraram escritos de Diógenes, não sobrou nada escrito de Diógenes, os seus escritos foram perdidos nos incêndios das bibliotecas que aconteceram no finalzinho do mundo antigo, mas o que nós sabemos, o que se sabe hoje sobre Diógenes vem de pensamentos de terceiros que acabaram registrando trechos, certo? Trechos de suas obras. Mas, meus amores, a gente consegue perceber muito bem as relações entre o pensamento de Diógenes, o personagem Diógenes, né? Quem foi o filósofo Diógenes, e o personagem Chaves, né? O personagem Chaves, ele fala o que dá na telha. E não é à toa que uma das frases mais famosas do Chaves é aquela: foi sem querer, querendo. Ele fazia, né? Se fazia de sonso, mas acabava que os seus atos, eles tinham um fundo de sentido. Ele realmente queria fazer aquilo, certo? Não necessariamente os efeitos eram planejados, mas ele realmente queria fazer aquilo ou falar aquilo. Tá bom? Então, meus amores, não subestimem Chaves, porque é uma série maravilhosa, certo? Uma série de uma genialidade incomparável com outras séries de comédia. Eu super recomendo que você tiver um tempinho, reassista, porque nunca perde a graça. Um abração, meus amores, e esse é o nosso podcast de hoje. Tchau, tchau!